Fala galera, estamos então já aqui chegando para falar simplesmente sobre o 1x6. O último episódio desse evento de 6, simplesmente chamado The Ones Who Live, que a gente teve o retorno de Andrew Lincoln, Danai Gurira, Rick Grimes, de Michonne. Galera, é incrível, mas assim, ó, a gente tá chegando no momento de falar sobre o último episódio. Talvez a última vez que a gente veja Rick Grimes e Michonne, e a última vez simplesmente também, né? Começa a ser aquelas semelhanças que a gente tenta puxar, tenta trazer um significado para o título do último episódio, que é exatamente a última vez. Assim como os outros episódios, galera, não tem sinopse divulgada antes. E se tiver divulgada essa sinopse, ela vai ser para mim assim, ó, extremamente genérica. E também ela só vai estar colocada, assim como dos outros episódios, só lá pro final de semana. Ou seja, não tem sinopse, não existe nada até agora, tá? Obviamente que ao mesmo tempo não tem nenhum tipo de primeira impressão, nada em relação a algum crítico americano que tenha visto já a conclusão de The Ones Who Live. Então, se isso pipocar durante a semana, é óbvio que irei trazer aqui, guardado todo e qualquer spoiler, entendeu? Porque eu também não quero pegar nenhum tipo de spoiler sobre o que acontece nesse final, eu quero ter toda a minha experiência também quando começar a assistir esse último episódio. Não tem nenhuma, sabe, espécie de assim, ó, certeza sobre a duração do episódio. Isso é outra coisa muito importante pra gente colocar. Estão falando que pode ser 1h30, tudo mais, mas se voltarmos no tempo e lembrarmos da duração que também estava sugerida para o episódio de conclusão de The Walking Dead, também estava colocado, não foi, e não tem como a gente ter uma certeza, tá? A gente tem apenas aquilo que a gente começa a imaginar o quê? Primeira coisa, que é o ponto acho que mais importante, tem como essa história do retorno de Rick Grimes e a história do CRM, de tudo isso que está implícito, tá? Colocado numa questão que é muito importante, que é o quê? Cara, eles precisam voltar para casa. Para voltarem para casa, eles não podem correr nenhum tipo de risco. E nesse momento, o risco, já que não temos mais a personagem da Jades por causa das consequências do último episódio, é o que ela deixou como provas ali, que são realmente os indicativos da localização de Alexandria, de Hilltop, onde estão os entes queridos. Ou seja, eles têm que conseguir resgatar tudo isso. E tem a questão muito importante da vingança que a Michonne traz por causa dos eventos do segundo episódio, por causa da morte de todos os seus membros próximos ali do seu grupo, que também está colocado ali dessa tentativa de acabar com o CRM em uma jogada só. Tem como tudo isso se concretizar, entendeu? No último episódio, seja ele de 40 e poucos minutos, quase 50, seja ele de 1h30, cara, tem como. Isso a gente tem que falar bem claro, tem como. Vai ficar extremamente corrido, vai ficar mal desenvolvido, porque eles vão ter que acelerar muitas decisões, ou seja, tu acaba passando um período ali que é muito importante de desenvolver, seja personagem, seja relação, seja tu conseguir dar realmente um antagonismo que não seja só colocado, não, que, por exemplo, o General Bill, ele é o líder do CRM, então ele é o grande antagonista, tá, mas não tem desenvolvimento, a gente tá conversando muito sobre isso no decorrer de semana a semana, episódio a episódio. A Torna, para que lado realmente que ela vai, tem tanta coisa, tem tanto detalhe, entendeu? E esse retorno todo ou não de Rick, de Michonne, a questão, né, do reencontro dos entes queridos, tem tanta coisa, cara, que assim, ó, o poder pode. Eu não vejo como, e agora com praticamente a história inteira contada, como encerrar essa história em 6 episódios, sabe? E ao mesmo tempo, tem um outro detalhe que também faz parte dessa discussão sobre o perigo de Rick ou de Michonne terem uma consequência fatal, um dos dois personagens morrerem, seja em sacrifício, seja o que for que possa acontecer com eles, né, nesse sexto episódio aqui. Eu também não consigo ver esse grande perigo acontecendo, tá? Não sei, e isso tá batendo muito uma intuição, tá batendo muito uma intuição, porque eu tô falando já há alguns vídeos, assim, pô, eu tô agarrado no meu fio de esperança em relação a gente ter a continuidade de The Ones Who Live, isso seja anunciado no segundo seguinte que acabe essa primeira temporada, tá? Beleza, isso é uma coisa que eu tenho, muitos de vocês têm também, essa esperança, só que a história também que está sendo contada pra gente apresenta esses argumentos todos pra gente acreditar que, cara, tem uma continuidade dessa história, entendeu? E essa questão do perigo para os dois personagens, né, por mais que a gente teve, por exemplo, conversado na semana passada,
a tosse da Michonne, as sequelas que ela tem por causa do ataque do gás, entendeu? A gente sabe toda a questão de que ela e o Rick se colocam nessa posição realmente de sacrifício. A gente entendeu muito bem o contexto que estava colocado na fala da Michonne no promo, agora assistindo o 5º episódio, entendeu? Que era todo um jogo que estava acontecendo naquela... O confronto final entre Rick e Michonne contra Jades. Então, sabe, tem tanta coisa ali para acontecer que não tem como ser definitivo com essa história, seja em 40, 50, 1h30 de episódio. Não tem como, cara. Não tem como mesmo. E para mim vai ser um grande desperdício de potencial de história e também, quanto fã, cara, eu vou me sentir um pouco triste se a história simplesmente se resolver. Com tanta coisa importante para te conseguir desenvolver, tu conseguir resolver isso em um episódio ali, sabe? Eu não acredito que isso realmente vá acontecer. Então, pô, galera, esse é a última vez, pode ser realmente, né, o sentido de tudo isso, desse título tá colocado ali, não a última vez que a gente vai ver Rick e Michonne, mas realmente a última vez que os dois personagens, eles tomam essa decisão, que é praticamente esse momento aqui, né, que a gente já tá vendo, já colocado, que é um ponto futuro, mas eles têm um momento muito parecido no final de 5º episódio ali, após o pedido de casamento, que um acaba fazendo pro outro, que é a força do que significa a existência de The Ones Who Live, a força de Rick Grimes e de Michonne juntos, tudo que eles podem fazer juntos, entendeu? A tentativa de fazer o certo, não só acabar com as provas que podem, né, atingir todos os entes queridos, não só o seu retorno seguro para casa, é fazer o certo. Sabe, tem tanta coisa colocada ali já entre República Cívica, entre o CRM, que isso está sendo batido desde o primeiro episódio, mesmo que seja em pílulas, está sendo colocado ali. O que tem de contrariedade, do que não tem de informação repassada pela República, né, do CRM para a República Cívica, o que o CRM realmente está fazendo sem que a população realmente tenha conhecimento. E isso está colocado no episódio 5 ali também. E tudo isso, pô, galera, não tem como acabar no 6º episódio. Então essa última vez bate muito com o significado da decisão dos personagens de ir fazer o certo. Não só conseguir acabar com as provas, mas de fazer o certo. Essa tentativa deles de acabar com o CRM, para mim vai ser muito uma questão de tentativa, porque os argumentos que eu acabei de falar antes, 7 minutos de vídeo. Cara, o desenvolvimento vai ficar ruim, porque eles vão ter que acelerar, e ao mesmo tempo, quanto espectador, eu não quero que isso aconteça de qualquer maneira, simplesmente para acabar a história, porque não é a maneira como esses 5 episódios foram apresentados pra gente. Não é essa maneira, ou seja, não pode ser na sua grande conclusão. A gente vai ver realmente o alto escalão reunido em Cascades, toda aquela questão, né, que eu tô botando em paralelo com o Bastardos Inglórios, ele, agora assistindo a promo do 6º episódio, ele é cada vez mais claro, né? Tu tá reunindo todo o alto escalão nazista lá dentro de um único lugar, um ambiente, que é o cinema, e lá, inclusive, vai ter a presença, né, do Führer, vai ter a presença simplesmente do Hitler lá presente, ou seja, pô, vamos conseguir acabar com essa guerra essa noite. Se tu pudesse acabar com a guerra em uma noite, tu faria esse sacrifício, faria o que fosse para conseguir acabar com a guerra, né, acabar com o mal existente ali. E aqui a gente tem essa mesma ideia, novamente, de reunião do alto escalão. São coisas muito importantes que a gente não faz a menor ideia quantas instalações o CRM tem, quantas possibilidades diferentes que essas instalações realmente trazem para o CRM. A gente conheceu aquela muito clara lá em World Beyond, que estava especificamente colocada para os experimentos, estava tentativa de, não só em reação do gás que foi utilizado contra o Michonne, mas também de tentar entender o vírus, ter o controle sobre o vírus, que também faz parte do plano de 500 anos apresentado, né, pela Thorne para nós, espectadores, aquela coisa toda, reforçado pela Jades também. Tem essas coisas todas que vão permeando assim, que, cara, não tem como. Cascades, ela vai ser extremamente importante para a gente ter uma noção muito maior do que pode acontecer com o antagonismo protagonizado pelo CRM. Qual é a sua capacidade? A gente ter mais claro isso. A gente ter também mais claro o que o Bill, quanto líder do CRM, realmente pode fazer. A gente já tem os indicativos lá vindos de Orbion, mas agora eu quero ver, eu quero ver ele fazendo alguma coisa, porque eu quero ter essa noção, eu quero ter esse senso de perigo provocado por esse personagem ali.
Por isso que, para mim, o erro, né, antes do episódio 5, de morrer a Jades já nesse episódio, era porque tu não tem essa figura tão forte de antagonismo, né? O CRM, cara, o CRM, ele é muito amplo, entendeu? Pra gente colocar o CRM, a gente precisa ter essas figuras colocadas ali representativas como esse antagonismo. E a gente não tem. Agora a gente precisa ter esse desenvolvimento todo acontecendo ali. E o que mais que vai, né, acontecer em toda essa reunião ali de Cascades, tem o elemento do briefing, né? O Eccleston Briefing lá, que tem realmente o estudo todo do que é o real plano colocado do CRM. Faz parte do plano, faz parte da execução desse último episódio, do que também Rick, né, o mais importante, tem que conseguir buscar. Porque ele é a pessoa que vai ser colocada na mesma patente que a Thorne tá. Ele vai subir graças ao General Bill, já tem mais uma vez essa mesma informação vinda da Jades agora, antes a gente tinha essa relação da Thorne, já colocado por Rick também, ou seja, ele vai ter essa noção do plano. Pô, se tu está colocando tudo isso realmente para acontecer, tu precisa realmente, né, deixar isso em desenvolvimento por uma sequência inteira. O Rick não pode ter esses conhecimentos todos e isso acabar nesse episódio. E a história acabar nesse momento que a gente está vendo, de evento de 6 episódios, porque é tanta instalação, por mais que o alto escalão esteja reunido em Cascades, sabe? Por mais que possa acontecer, realmente, olha, né, todos os detalhes ali colocados pra gente, né? A questão do etanol, o que mais pode acontecer nessa invasão. Pelo menos o etanol ele não vai estar participando, né? Não vai poder ter essa utilidade de Rick nem de Michonne ali, porque como que vai ser essa infiltração para acontecer? Do Rick tá mais claro, é ele se entregar e ele ser reconhecido e ele entrar, né? A sua entrada no CRM é muito mais simples, ele que tem que garantir essa entrada da Michonne de alguma outra maneira e que tem que ter algum tipo de ajuda de outros personagens ali para acontecer também. Aquela conversa do segundo episódio do Rick e da Michonne, tá? Quando eles tiram aquele momento íntimo dentro, né, daquela parte lá onde estão os caminhões do CRM e conversa, e a Michonne realmente pergunta para ele, tá, mas a gente não pode acabar com o CRM, a gente já fez isso antes. E o Rick fala, não, sozinhos não tem como. Se não tem como, esses personagens têm que ter ajuda. Essa ajuda, ela não vai vir de algum personagem que a gente já conheça de outra parte do nosso universo The Walking Dead. Porque já ficou claro quem era a figura, né, através do quinto episódio ali, pô, a figura familiar que a gente trazia, né, de The Walking Dead, principalmente agora para The Ones Who Live, cara, foi apresentado foi o Padre Gabriel. Eu adorei como que ele foi colocado na trama, e isso tudo eu deixei muito claro já no vídeo de crítica, então não vou me prolongar muito aqui, mas encaixou perfeitamente bem por causa do sentido do episódio, que é o protagonismo da Jades naquele quinto episódio ali. Se não vai vir de algum outro personagem que a gente já conhece do nosso universo da Walking Dead, pô, a gente teria aquela indicação da Thorne. Eu não acredito que vai ser a Thorne que vai dar esse auxílio a partir do momento que ela descubra quais são as reais intenções. Então, se ela tiver algo de indicativo ali, de uma possível ajuda, para mim, tem algo que eu concordo muito com o que o Henrique falou. A Thorne é uma personagem que é dúbio, ou seja, ela pode estar aparentemente, né, sendo favorável a ajudar Rick e Michonne, mas na verdade ela pode estar fazendo outra coisa e vice-versa. Não se tem uma certeza sobre ela, e acredito que essa certeza a gente vai ter sim daí sim no episódio 6. Para que lado que a Thorne vai, tá? Isso é um tema que eu puxei desde lá depois do terceiro episódio, com a Thorne subindo, né, de patente, a Thorne recebendo o que é realmente, por exemplo, o Eccleston Briefing, sabendo do General Bill da conversa lá, quais são os reais planos do CRM, e ela colocando pro Rick que ela não é o Okafor, ou seja, ela não pensa igual o Okafor. Então tem, sabe, coisas da Thorne que vai ficar claras pra gente nesse sexto episódio aqui. E galera, eu acho que todo o temor, como eu falei antes, assim, sobre o sacrifício de Rick e Michonne, realmente, assim, eu não consigo ter nesse momento, para mim, um perigo claro para eles ali colocado. Eu acredito que as coisas podem ficar realmente muito a perigo. Por quê? Eles não vão voltar para casa. Isso para mim não vai acontecer. Não vai acontecer.
E se acontecer e tiver, por exemplo, aquela ligação com o que acontece, né, em Daryl Dixon, na sua primeira temporada, da ligação da Carol, do Daryl, pô, pra mim vai ser uma grata surpresa, tá? Porque eu não consigo ver isso sendo essa conexão toda. Não consigo ver. Porque tem tanta coisa que envolve os dois personagens agora, junto com esse arco gigantesco que é o CRM, que eu não consigo ver eles voltando pra casa. Porque eles voltando pra casa significa praticamente resolver as coisas, entendeu? Então, que as coisas fiquem em perigo para um dos personagens ou para os dois ao final do sexto episódio, e esse perigo seja algo até grave, isso eu consigo ver. Mas que a gente tenha um sacrifício e um fechamento de arco de um ou de outro, isso eu não consigo ver. Eu não consigo ter esse perigo ali, mas é aí que tá. É muito sentimento. E a gente vai conversar muito sobre isso essa semana, porque, galera, vai ter 2 vídeos sempre saindo, cada dia, até o próximo domingo. Quinta-feira tem, né, a nossa live de expectativa para esse episódio, onde eu e o Henrique a gente recebe o grande Gabriel Minato, do Elcres Family. Hoje, 21 horas, tem nossa live tradicional, nosso grande debate, eu e o Miguel Henrique junto com todos vocês, para a gente poder falar abertamente sobre o quinto episódio, e é óbvio que a gente já vai teorizar coisas do sexto, entendeu? E eu quero trazer aqui, ó, algo que eu já trouxe antes, eu trouxe na sexta-feira, em um vídeo específico, que é uma teoria que o Omega Sun trouxe, tá? Que ele pegou no Reddit. E essa teoria começa a fazer muito sentido para os eventos que a gente viu no quinto episódio e devido à promo. Então, assim, ó, vou primeiro falar novamente aqui qual é a teoria que o Omega Sun mandou, tá? Lembrando, galera, isso aqui é uma teoria. É uma teoria. Essa teoria, ela não está colocada como um spoiler, mas para quem, né, tiver, assim, ó, receio de pegar a teoria aqui, então, para o vídeo nesse momento aqui, tá? Para não ter esse risco e tudo mais, tá? Eu ainda considero uma teoria, ok? Vou ler o que o Omega Sun mandou aqui, ó. Quando acontecer a reunião dos líderes do CRM, Rick e Michonne vão atacar eles usando as próprias armas e com a ajuda de novos personagens. Essa questão aqui de ajuda é algo que o Rick coloca lá no segundo episódio e é algo que a maneira como funciona o CRM tem que ter para duas pessoas, mesmo sendo o Rick e Michonne, com a força toda que eles têm, de tudo que eles podem fazer, eles têm que ter ajuda. Tem que ter ajuda. Uma questão da investigação toda que a Jadis faz no quinto episódio, né? Que ela pega e fala lá, cara, Michonne, tu devia ter ido embora quando o Rick montou a situação para ti. E lá ela tá falando do que aconteceu em relação à canoa, lá do terceiro episódio. Aquilo lá, a Jadis, ela foi a fundo para investigar. A gente acredita que numa instalação, né, organização, na verdade, tão grande quanto o CRM, por mais que a Jade seja, cara, uma espetacular investigadora, porque a gente aprendeu isso com a trajetória do personagem em World Beyond e também acontecendo agora em The Ones Who Live, outros também podem ter pego aquela questão toda, né? Então precisa-se de ajuda. Quem seriam os novos personagens ali para ajudar? Vamos lá. Como a Jades vai morrer, ela não vai interferir em nada. Daí aqui essa teoria, obviamente, era antes do episódio 5, e agora ganha essa força ainda mais, porque não temos mais a Jades. Rick e Michonne vão acreditar que mataram todos os líderes ou que mataram o Major General Bill, mas ele sobrevive e decide recuar para sua base e fortificar as defesas, iniciando também uma investigação para saber se há traidores no alto comando. Isso aqui, na investigação, também é algo já que a gente tem desde o primeiro episódio, é só a gente lembrar da conversa do Bill com o Rick sentadinhos lá, e o Bill perguntando para o Rick ou questionando sobre o Okafor. Então, essa questão aqui já está colocada para a gente também. Thorne suspeita de que foi o Rick que fez o ataque, tá? Ou que ela tem certeza. E usa isso para querer se vingar de Michonne por tentar acabar com, né, o alto escalão do grupo militar. Ela então inventa uma história que Michonne está por trás disso e encontra os documentos que Jadis deixou em caso de morte prematura. Essa reunião toda de onde a Jadis colocou os documentos, cara, também em Cascades, lá no quarto da Jadis em Cascades, onde vai ser a reunião do alto escalão, onde todos vão estar reunidos, em Cascades também, ou seja, tá tudo montado pra gente nessa estrutura toda, né? Onde detalha a locação de Alexandria, Hilltop e Oceanside. Esse seria o final do último episódio, com o CRM preparando para atacar as comunidades. Cara, essa teoria ela começou a fazer ainda mais sentido pós os eventos que a gente tem no quinto episódio e com a promo do sexto. A promo do sexto, ela dá muita força para essa teoria que realmente
poder ser, cara, o final que a gente tenha desse evento de 6 episódios, daí sim colocado como primeira temporada. Porque indo para esse caminho aqui, a gente não tem final. Não tem final. Seja feliz ou seja infeliz para Rick e Michonne. O arco todo do CRM. Então, cara, é uma baita teoria. Vamos ver aqui, ó, a promo, só pra gente reforçar esses elementos. Show me the other way. We go in, you get the briefing, I get the dossier she left behind. Then go home together. Anything changes on base, keep walking. This is it. After this next moment, everything will change. Are we crazy? Certifiable. Tem, né, uma fala da Thorne para o Rick, tem uma fala do Bill, que pode ser nessa apresentação, nessa reunião do alto escalão, mas pode ser algo diretamente colocado já dele para o Rick, porque não tem como ser dele para Michonne, entendeu? Porque o envolvimento e o conhecimento do Bill é com o Rick da história toda que ele passou, tentativas de fuga, defesa, né, da sua sobrevivência pelo Okafor, então tem que ser do Bill com o Rick, ele se for algo mais diretamente colocado pra gente, né? E tem o detalhe ali que até me passou antes, que é claramente a missão separada para cada um, né? Vai o Rick em relação ao briefing, ao Eccleston Briefing, e vai a Michonne atrás do dossiê que contém, né, a localização ali das comunidades e tudo mais. Galera, para mim vai ser assim, ó, um episódio tenso, vai ser realmente um thriller, a gente vai ter muita ação, talvez a gente tenha também essa força de ter os nossos protagonistas aqui em perigo, não acredito que vá acontecer, repetindo, algo de consequência fatal para eles, mas que a gente vai ter esse perigo sim acontecendo para eles ali, onde acabe realmente ser, vamos pegar pela teoria aqui do Omega Sun, cara, se tiver realmente esse ataque conseguindo ser concretizado, muitos do CRM irão morrer ali. E a permanência do General Bill, a permanência da Thorne, aí sim, cara, tu começa a reforçar cada vez mais para uma grande parte de devolução, eles sendo realmente antagonistas como eles têm que ser. O General Bill realmente tem que ser esse grande antagonista ali e do CRM, e com a Thor com o braço direito, cara, vai ser muito bem feito daí essa junção toda, porque a Thor tem muito conhecimento de Rick Grimes, e a gente começa a montar essa guerra que a gente vai daqui a pouco dar um nome para ela aí. Algo que a gente vem, cara, querendo, debatendo, teorizando principalmente há muito tempo, né, de todos contra o CRM, porque o CRM, ele tem, né, essa escala toda, esse poderio todo. A gente só que tem, né, mencionado sobre isso, a gente não viu, mas que tá ali na história da existência do CRM, tá. Então, galera, pô, a gente tem muito a conversar durante essa semana inteira sobre cada detalhe, cada nova teoria. Obviamente que após o episódio estrear nos Estados Unidos, na TV americana, na AMC, abre aspas vão rolar também, então a gente vai ter bastante para conversar durante essa semana. Não esqueçam sempre, galera, de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take 04, viva o sonho aqui!